Salve, salve galera, tô de volta, hein? Ele também, o QR Code que eu já vou mostrar pra você, ó, antes da gente falar o que vai acontecer no programa. Ó, Silan, bota na tela pra gente aquele QR Code gostosinho que é melhor do que Copa do Mundo, ó. Presta atenção, clica nele e venha fazer parte da Faculdade Kennedy e do Centro Universitário Promove, é isso mesmo, eu já venho te falando lá atrás. Você não esqueceu não, porque a rapaziada eu tenho certeza que te lembrou. Clica nele e venha fazer parte da Faculdade Kennedy e do Centro Universitário Promove. Aqui você vai encontrar as melhores opções de cursos EAD, presencial, semipresencial e tudo que encaixa direitinho no seu bolso. Aqui, vem fazer igual o México já está classificado para a segunda fase da Copa e ó, alavanca a sua carreira, meu filho e minha filha. Vamos começar a debater então, porque hoje nós vamos falar da Copa do Mundo, porque é o que está acontecendo, e uma pinceladinha do que aconteceu aqui no mercado nacional. Você, eu e ele, Maicão do Barreiro. E aí, papai, bom? Beleza, Paulo? 100%? 100%. Pronto pra hoje? Pronto pra hoje. É, meu garoto, e além do Maicão, quem também tá pronto é ele, Como é que Leandrinho tá, Bola Nova. Ui, lá ele, papai. Chulispa. Tranquilo? Aí dentro, papai, Você tranquilo. é doido, irmão. Tá tranquilo pro jogo de hoje? Tranquilo, tranquilo. Boa. Antes da gente falar da Copa do Mundo, presta atenção, vou trazer aqui aquela pinceladinha rápida, porque eu sei que você acompanhou e a gente também aqui, e lá no portal hojeemdia.com.br a gente já também trouxe a informação. O Cruzeiro tá de lateral novo, Gabriel Rojas. Ô, Leandro, vou começar contigo, papai. O que você me diz desta chegada do lateral esquerdo para o Cruzeiro? Muito bem, Paulo. O Cruzeiro estava precisando de lateral esquerdo, principalmente depois dessa negociação do Kaique, que tá não vai. E também já perdeu o Cauã, né? Já perdeu o Cauã, já foi pro Borussia Dortmund. E o Cruzeiro precisava desse lateral esquerdo, principalmente porque o Kaique estava sendo utilizado em todas as partidas. E normalmente usava o Cauã, que é um lateral direito, improvisado ali na esquerda. Então ele estava precisando desse lateral. E eu acho que o Rojas chega para poder ser titular, se o Kaique for sair, é claro. E aí sobe o menino da base. E o Rojas é um ótimo jogador. Ele jogou aqui contra o Cruzeiro, na final da Sul-Americana, jogou muito bem. E é um jogador que estava sendo já bem cotado dentro da Argentina. E estava até para poder ir para a Europa, mas ele também optou a vir pelo Cruzeiro e ainda bem que optou, né? É um jogadoraço. E o detalhe que a saída dele para a Europa poderia ter acontecido antes, porque até Portugal, quando ele estava ali naquela vai ou não vai, saindo do Racing, quando ele antes de ir para o Racing, na verdade, porque ele é cria do Vélez. Sim. Nesse período que ele passou por empréstimos, ele quase foi para a Europa, mas não vingou, e aí foi vingar no Racing, o Maicão. Aí chega pro Cruzeiro num momento em que, é o que o Leandro disse, vai disputar a posição, mas se o Kaique não for embora. Exatamente. É o Cruzeiro pensando grande, Paulo, já avisando a sequência da temporada, no qual ele tem Copa do Brasil, Libertadores e tem Brasileirão. Isso aí. Uma vez que ele recuperou nessa reta final antes da Copa do Mundo. Ou seja, é importante o Cruzeiro ter pelo menos 2 jogadores de alto nível para cada posição. Como vocês bem destacaram, o Cauã Moraes deixou o Cruzeiro e quando o Kaique não jogava, o Cruzeiro tinha que improvisar jogador na lateral esquerda. Era o Vidalba, era o Cauã Moraes, lateral direito ia para a esquerda. Com essa chegada do Gabriel Rojas, o Cruzeiro fica encorpado e é o Cruzeiro pensando grande, Paulo, porque o Gabriel Rojas, modéstia à parte, seria titular em pelo menos 15 clubes da Série A, viu? Ou mais, para não falar todos. Exatamente. Porque lateral esquerda a gente vê que é um grande problema que a gente tem no país. Tanto é que na seleção foi levar o Alexandre, né? No Flamengo. Que em tá vez de levar mal. o Kaique e que tá mal no Flamengão. Hein, ô Leandro? Tá mal, tá péssimo. Ai, papai. Aqui, então, do Cruzeiro nós temos essa informação. E também do Atlético, a galera tá de férias, volta dia 22, então o que tem para falar do Atlético é mais a base, tá reformando o CT, o Sub-20 conseguiu avançar na segunda divisão do Campeonato Brasileiro, o Sub-17 tá batalhando, e por falar em segunda divisão, nós tivemos, foi só eu voltar, papai, você tem que entender que eu tá aqui, que o trem começa a andar lá no Coelhão, uma vitória que acabou com aquela linhaca, e agora é rumo à Série A, porque vai subir
subir, vai classificar. Calma, tô brincando. Mas uma vitória em cima de um Fortaleza que valeu, assim, mais do que os 3 pontos, né, Maicon? Porque tem confiança nisso. É um resultado, Paulo, que derrubou todo mundo na aposta, né? Porque o América venceu o melhor mandante da Série B, venceu com autoridade, um 3-0, assim, para deixar o Fortaleza sem rumo, e pode ser que seja o início de uma nova fase, né, Paulo? Na primeira partida do Humberto Louser no comando do América, o América perdeu em casa pro Vila Nova, né, de 2-1. Começou ganhando, né? Começou ganhando, tomou a virada ali. Você já via que o América estava assim, vai cair, mas essa vitória de 3-0 para mim é um fio de esperança, e o América que está se reformulando por completo, né? Já trouxe um volante que estava no Amazonas, paraguaio, né? Eu até esqueci o nome dele agora. O Manuel já estreou como titular na partida contra o Vitória, ou seja, o América tá respirando por aparelhos, né? Mas foi uma vitória importante. E tá para trazer mais reforços ainda estrangeiros, ô Leandro. Ou seja, é o América tentando buscar alternativas, já que a situação financeira não é tão boa, mas tá tentando buscar alternativas para fugir da degola para a Série C. Né? Exatamente. A primeira alternativa já foi a belíssima tomada de decisão de demitir o Alberto Valentim, né? Que a gente já vinha falando aqui, que era a decisão de ir para a Série C, se mantivesse o Valentim no comando do Coelhão. E o América, ele tem essa vitória contra o Fortaleza, e como vocês falaram muito bem, ele traz essa confiança para o time que precisa muito disso. O América vem passando ali até pela diretoria, tá querendo uma SAF, tá querendo um comprador e não consegue achar. Muitos falam de alguns milionários externos, de fora, sempre esse papo vem, mas a verdade é que o América precisa focar em subir para a Série A e se manter ali, porque o América sempre fica nesse, eu vou subir, mas daqui a pouco eu tô voltando, e não pode. Então os jogadores, assim, as contratações que o América vem tendo, e também o que ele vem perseguindo no futuro, vai ser muito importante para que o América chegue bem nesse final do campeonato e consiga sim subir. É outro time da Série B do brasileiro, é o Atlético, que vem de 2 empates. Empatou antes com o Sport e agora empatou com o Goiás e tá ali na meiuca da tabela, 11º colocado com 19 pontos. Só 2 pontinhos do Criciúma, Novo Horizontino e o Fortaleza, que são ali o 4º, 5º e o 6º colocado, que garante ali a vaga para aqueles playoffs do acesso. Resultado também importante, né? Já que vinha com um empate contra o Sport, agora empata com o Goiás, ou seja, está na média. O Atlético está fazendo o papel dele. O Atlético superou aquela fase pós-lesão do Ronaldo Tavares, né, no qual a gente previa que o time ia sentir muito a ausência, que na época era o goleador da Série B. Teve ali um período de 3, 4 jogos ali em que o time caiu, quase chegou na zona de rebaixamento, mas agora vai se recuperando aos poucos. A gente torce, né, Paulo, que o Atlético termine pelo menos ali em 6º lugar para poder ir para esse playoff e quem sabe, né, pleitear uma vaga na Série A. E os jogos da Série B para os times mineiros acontecerão na vulgo amanhã, que é sabadão, 11 horas da manhã, horáriozinho gostosinho pra almoçar ali. Você vai tomar aquele Danone ali, facinho, e o Danone vai ser lá em Londrina, porque vai ser contra o Londrina, que é o primeiro da zona de rebaixamento, ou seja, o Atlético ganhando, bom pro América também. Vai abrir a rodada, aliás, quem abriu a rodada foi o Sport contra o Atlético Goianiense, que ficaram no empate na noite de ontem, vulgo quinta-feira. Vai ter então Londrina e Atlético, 11 horas da manhã, e o América fecha a rodada como foi na passada, na terça-feira, no Independência, 8 horas da noite contra o Criciúma. Essa é o Coelhão sapecar o Tigre. Essa 6-0 é goleada. 6-0, passar o babão no Tigre. Tem que ganhar. É importante. O América precisa desse resultado, né? Tá precisando. A confiança já tá voltando. Exatamente. Agora a confiança vindo com o resultado. Com o resultado, exatamente. E Manel vai fazer gol. Vai lá, Manel, eu sei, zagueirão, pai. Vai lá e rebenta aquele de cabeça lá e mata o Tigre dentro da arena. Queijo no peito? Você tá doido. Nossa, ali o homem vai destruir. Que nem Dadá. Eita, papai. Agora aqui, pra gente passar rapidinho, esse aqui a gente não vai nem precisar de comentar muito, não. Só vou te falar o seguinte. Na Série D, os mineiros estão classificados. E aí nós teremos aqui o Tombense jogando contra o Craque, domingão, 4 horas da tarde, lá em Catalão.
Teremos também Uberlândia pegando o Rio Branco lá no Kleber Andrade, no Espírito Santo. Isso são jogos de ida, tá? O jogo também vai ser no domingo. Temos também o Betim pegando Vitória do Espírito Santo amanhã, vulgo sabadão, 3 horas da tarde, lá no Espírito Santo. E quem mais que eu tenho aqui? Eu acho que são os 3 Betim, Tombense, até o Democrata, que eu não falei do Democrata, falei? Falei, não, né, meus amiguinhos? O Pantera. O Pantera, que é o time favorito do Maico, né, Maicão? Com certeza. O Pantera... Dá-lhe governador Valadares. Aí, ó, o Democrata... rapaz, eu perdi a tabela do Democrata aqui. Não, perdi não. O Democrata vai jogar contra o... Ivinhema, lá em Viema, amanhã, sabadão, 5 horas da tarde. Esses são os jogos da segunda fase, da segunda fase da Série D do Brasileirão. Avançando, a gente traz os resultados, beleza? Agora vamos passar para o que mais interessa nesta sexta, o sextou, papai. Hoje é sextou de Danone, hein? Vamos lá, moçada? Bora. Aquele Danone, 9 horas da noite. 9 horas não, dá pra começar lá pras... Depois do programa, tipo umas 7 horas, não dá? 7 horas, você só vai ver que é barulho. Semana praticamente O Silão vai estar cuidando da Catarina, a linda Catarina, que já tá toda trajada pra assistir a seleção. E ó, você só vai ouvir aqui, barulho. 7 horas da noite. Você tá doido. Brasil e Haiti. Depois de uma estreia com empate contra o Marrocos, o Brasil vai encarar o Haiti precisando ali vencer para não complicar na classificação. Lembrando que esse ano classificam, além dos 2 primeiros de cada grupo, os 8 dos 12 terceiros colocados, os 8 primeiros, os 8 melhores terceiros colocados dos 12 que tem, avançam também. Então, ou seja, estão atentos para classificar. E dependendo do jeito que o Brasil classificar, vamos que no azar do pior dos cenários, o Brasil classifica em terceiro, corre o risco de enfrentar o México, que já classificou, já garantiu a primeira classificação, a classificação antecipada. O primeiro anfitrião, hein? São 3. México, Estados Unidos e Canadá. O México garantiu já a vaga. Mas vamos trazer primeiro, o que vocês esperam para esse jogo contra o Haiti, depois desse empate que foi contra o Marrocos, ô Maicão? Ô Paulo, falando especificamente do primeiro jogo, eu acho que teve um pouco de desconhecimento de grande parte das pessoas, né? Porque muita gente achou que o jogo ia ser fácil, né? Sim. Nós estamos falando de um Marrocos que é top 10 no ranking da FIFA, tá? Entre as 10 melhores seleções do mundo. O que chamou a atenção nesse jogo foi os 30 primeiros minutos do Brasil, em que ele estava extremamente nervoso. A bola estava queimando no pé dos principais jogadores, o meio de campo do Brasil muito frouxo, né? Uma partida muito ruim do Casemiro. O Quasimiro, né? É o Quasimiro, porque o tanto que ele tava errando ali, ó, você tá doido. Exatamente. Muito mal na marcação, o Bruno Guimarães também disperso, o Paquetá, que é o cara que tem que armar o jogo, muito mal na partida, ou seja, o Brasil com dificuldade. O Igor Thiago também, parece que é a estreia, né? Porque a primeira Copa, você falou de uns caras veteranos aí de Copa. Pro Igor Thiago, que era a primeira, parecia mais tenso em campo. Exatamente. E o que retratou esse Brasil meio desligado e nervoso foi justamente o primeiro gol, né, em que a bola é enfiada na zaga do Brasil, o Everson não tomava aquele gol, porque o Everson costuma jogar quase como um líbero, né? O Alisson foi, não foi, demorou demais e quando assustou, o cara já tinha saído na frente dele e feito o gol. Mas assim, o Brasil se recuperou bem, o Vini Júnior fez aquilo que a gente espera dele, que é se o negócio não está funcionando, é colocar a bola debaixo do braço e chamar a responsabilidade. Fez um belíssimo gol no primeiro tempo, mas assim, o Brasil precisa evoluir muito. E eu vou ficar com as palavras da nossa colega Gabi, lá da redação. Ainda bem que o adversário hoje é o Haiti, né? Porque o Brasil parece que ele está ainda em reconstrução para achar esse time ideal, né? Ô, Leandro, mas o Mike falou ali que o Brasil conseguiu se reorganizar, mas correu o risco de tomar uma sapecada no primeiro tempo o Marrocos. Correu. Se o Brasil antes, a cara do Brasil era ousadia, hoje a cara do Brasil é o nervosismo, né? E nem alegria tem mais. Nem alegria tem mais. A alegria já foi embora, hoje é só nervosismo, não só da torcida, mas também dos torcedores, nos
nos jogadores, né? E a gente vê que, assim, tem alguns nomes que jogaram bem. O próprio Vinícius Júnior jogou bem, fez aquilo que a gente espera, como o Michael falou, mas o Rafinha, por exemplo, que é um jogador que a gente espera que pegue também o protagonismo, é um jogador que estava pleiteando uma bola de ouro aí, e também estava jogando muito bem no Barcelona, não conseguiu fazer nada na partida inteira. O Alisson, naquela saída de bola ali, na minha opinião, foi falta de ritmo. Ele tá voltando agora a jogar, ficou muito tempo lesionado, então eu achei perigoso até já começar com o Alisson. Tiveram alguns jogadores ali que entraram muito bem, como o próprio Danilo, o Fabinho também entrou muito bem no lugar do Casemiro, que errou praticamente tudo que tentou. O Casemiro, assim, se eu correr em campo, com todo respeito, mas eu consigo correr mais que ele. E olha que eu não jogo bola já tem um ano, viu, gente? Mas a seleção brasileira precisa acertar esses pontos ainda. Acho que o Ancelotti, ele convocou um bom grupo, mas esses treinamentos ele precisa acertar o que o grupo precisa fazer. Porque o Brasil claramente não soube o que fazer com a bola. Não, e outra coisa... Agora, você acha que convocou um bom grupo? Acho. Um bom pode ser, mas teria condições de ter convocado o melhor grupo? Sim, mas eu acho que o Brasil, ele tem algumas questões ali, por exemplo, o Estevão. Eu acho que a falta do Estevão na seleção brasileira é muito grande. Concordo, mas o Estevão tá lesionado. Ele, na minha opinião, ele poderia ter convocado um lateral esquerdo melhor que os dois que foram convocados. Kaique. O próprio Kaique. Mas o Douglas Santos jogou muito bem o jogo. Jogou muito bem. Mais ou menos. Mais ou menos. Assim, eu acho que existe sim uma deficiência, Léo, porque, por exemplo, o Paquetá foi muito mal no jogo. Muito. E você não tem um camisa 10 reserva ali para poder melhorar essa saída de bola. O Matheus Pereira, para mim, seria esse cara para entrar no segundo tempo contra o Marrocos e reorganizar o meio de campo. Então, assim, você não tem um lateral direito com a ausência do Wesley. O que tem, você deixa no banco e improvisa um zagueiro na lateral direita. Se um zagueiro do Brasil machuca, ele tem que colocar o Léo Pereira. Nossa, que pra mim é um zagueiro muito ruim. Tem o Bremer. Tem o Bremer. Mas aí é pra você ver como é que tem falhas nessa convocação. Tem falhas. E aí dá a entender que, beleza, é o Haiti. Eu, sem brincadeira, eu não tô com tanta confiança assim pro jogo de hoje, não. Não tô. Pra mim, o Brasil pode ganhar? Pode. Mas pode ser aquele jogo que o Brasil pode passar apertado pra ganhar do Haiti. Eu não tô naquela assim, vai ser 6-0 igual o Canadá fez. Entendeu? Vai ser um placar elástico. Não tô. Eu tô torcendo pra que seja. Pra que mude a ideia e a galera vai lá e meta uns 18 no Haiti. Nossa. Entendeu? Pra você virar e falar, agora nós entramos na Copa. Mas do jeito que a gente tá vendo, eu não tô com essa total confiança. Porque também passa muito pelo mental, né, Paulo? Começa a chegar ali 20 minutos, 25, 30, 0-0, a bola começa a queimar no pé dos caras. Lembrando que na estreia da Copa, o Haiti perdeu só de 1-0 para a Escócia. Exatamente. Né? A Escócia que é um time muito bom, né, da prateleira B ali da Europa. Então, assim, concordo com você, não vai ser um jogo fácil. Mas no início eu trouxe aqui a questão do Haiti, porque o Brasil está em reconstrução de time. Talvez é melhor pegar um Haiti agora do que você pegar uma Escócia, por exemplo. Você já chega na Escócia mais pronto com esse time titular. Mas, assim, não vai ser jogo fácil, não. Sobretudo na questão mental. E lembrando que com o resultado da vitória da Escócia na primeira rodada, a Escócia lidera o grupo com 3 pontos. Isso. Sim. Certo? A Escócia pode jogar... A Escócia e o Marrocos se enfrentam hoje. Tá aí a tabelinha que o Silan preparou pra gente. Olha lá, ó. Escócia em primeiro, Marrocos em segundo e o Brasil na terceira colocação. Então presta atenção no que pode acontecer nessa sexta-feira, porque 7 horas da noite tem Escócia e Marrocos. Isso. Se a Escócia vence, igual tá aí pra você na arte do nosso querido Silan, o vovô da Catarina. Tá aí, ó, Escócia e Marrocos. Sim. Se a Escócia vence, a Escócia chega aos 6 pontos e obriga o Brasil a vencer pra ainda tentar brigar pela primeira posição. E vencer com bom saldo de gols. Vencer também, né? depende, porque
porque nessa edição, o confronto direto é o que vai definir as posições do grupo. Igual tá acontecendo na Libertadores, que a gente tinha falado, e da Sul-Americana, lembra da confusão do Atlético lá em terceiro, e o Cruzeiro com o Boca, aquela história toda? É a mesma história desse ano na Copa. Então presta atenção, se o Brasil empatar, vamos pegar um cenário de empate, porque derrota, se perder aí, moçada, aí já pega a mochilinha e esquece até terceiro lugar. Porque perder... Ô Zezé, perder pro Haiti, a gente vai ganhar de quem? Não dá, né? Não dá. Fala, Zezé. Então o que acontece? Empatar com o Haiti, o pior dos cenários, e a Escócia vencer, o Brasil chega pro último jogo com a Escócia com 6, o Brasil com 2 e o Brasil sem chance de classificar em primeiro, certo? E com a obrigação de ganhar da Escócia, porque no outro jogo tem Marrocos e Haiti. Aí o Marrocos, por exemplo, vence o Haiti, o Brasil já vai ter que brigar vai ter que ficar na terceira colocação. Aí já é demais pro meu coração, papai. Aí já bagunça o coreto. Então, 7 horas da noite é a torcida brasileira secando a Escócia. Exatamente. Olha o naipe, torcida brasileira, pentacampeão mundial tendo que secar a Escócia. Leandro, não dá um negócio desse, né? Olha o nível. Apesar de eu achar que a seleção do Marrocos ela é bem melhor que a seleção da Escócia, e acho que assim, vai ser uma vitória até com certa tranquilidade ali do Marrocos. É claro que a minha opinião, isso pode não acontecer, mas acho que a seleção do Marrocos ela joga tão bem quanto o Brasil, e vem jogando tão bem, ela tá há 30 partidas invicta, né? Então acho que a seleção da Escócia, apesar de, como o Michael falou, ela tá ali na prateleira B, ela não é do mesmo nível que o Marrocos. O Marrocos tem uma posse de bola, o Marrocos tem bons jogadores que chegam ao ataque, aquele passe do Brahim Dias ali pro gol do Saibari é coisa de maluco. O Brasil não teve um jogador que fez isso. Assim, eu achei que o Matheus Cunha entrou bem, poderia ser o titular no lugar do Paquetá, ele conseguiu achar alguns passes, mas a verdade é que o Brasil realmente ele precisa secar a Escócia, infelizmente, apesar de eu achar que o resultado vai ser bom pro Brasil. É isso, moçada, e a gente vai voltar no próximo programa já sabendo em qual posição que o Cruzeiro, que o Brasil vai estar no Mundial. Isso. Vai ter terminado essa primeira fase, porque o último jogo, Escócia e Brasil, vai ser na quarta-feira, 7 horas da noite, lá em Miami. Isso. Pra gente fechar, hoje também tem os jogos do grupo D, que é o grupo dos Estados Unidos, que pode garantir a classificação antecipada também, o segundo anfitrião. Enfrenta a Austrália. E aí o que acontece? Vai ter Estados Unidos e Austrália, tá acontecendo já, né? Estados Unidos e Austrália, e fechando a rodada, Turquia e Paraguai. Os Estados Unidos ganhando, ele vai ter que torcer pro empate entre os Estados Unidos e a Austrália. Quem ganhar, torce por empate de Turquia e Paraguai para já carimbar a vaga. Esse que é o cenário para essa galera que vai jogar na quinta-feira o último jogo desta chave de grupos. E vou trazer uma curiosidade para vocês aqui, que é o seguinte, sabe quantas vezes o Brasil já teve na história das 22 edições da Copa? O Brasil é o único que disputou as 22. Das 22 edições da Copa, sabe quantas vezes o Brasil empatou a primeira e ganhou a segunda? Quantas, Paulo? Chuta. Umas 8 vezes. 8, eu sei. Umas 5. Quase acertou. 6 vezes o Brasil já empatou. 6 ou 5 e tá indo pra sexta se ele fizer. É uma coisa dessa. 5 ou vai pra sexta se acontecer esta rodada. Agora, quantas vezes o Brasil já ficou com 2 empates na história da Copa? Porque já empatou primeiro, a única chance do Brasil é empatar ou ganhar agora, né? Ou perder também, né? Uma vez. Uma? E aí? Nenhuma. Nenhuma, 2 vezes. 1974 e 1978, o Brasil teve 2 empates. Ou seja, a história da Copa mostra que o Brasil sempre está ali ganhando 2 diretas. Em 1934, já começou com mata-mata. Então nem conta, porque o Brasil jogou a primeira contra a Espanha nas oitavas e caiu. Em 1930, o Brasil ganhou uma e perdeu outra. Então essa é a história que nós vamos contar nos próximos programas, torcendo para o
Brasil a gente chegar aqui, já falando, ó, não vai ser o México não, vai ser outro, porque o Brasil vai terminar em primeiro lugar, como sempre fez, tirando uma edição que eu trago isso no próximo programa. Agora, diga-me. Agora tem, assim, vendo toda essa primeira rodada, tem algumas figuras que não veio a passeio à Copa, né? Ah, verdade. Harry Kane jogou muita bola, o próprio Haaland Não lá no precisa nem te falar do Messi? estratosférico, né? O Messi, O Messi parece um menino de 18 anos, cara. Parece. Ele tinha que ser expulso Não. antes dos gols? Eu acho que tinha. Era lance pra cartão vermelho ou amarelinho do Acho jeito que era tava para ali? cartão vermelho. Ou seja, então ele não entraria para a história das Copas. Pelo menos na estreia. Olha, assim, eu concordo. Deveria ser expulso, mas o juiz pensou, eu não vou estragar a festa, né? Exatamente isso. O Messi, eu não vou. Vale mexer, pensar, seria a terceira, se eu não me engano, expulsão dele na história. Foi expulso nas Olimpíadas, depois naquele jogo contra o Chile, né? Exatamente, seria, se eu não me engano, só a terceira, né, com a camisa da Argentina nesse longo período que ele está servindo. Ai desse juiz expulsar o Ai Messi. dele. Ai dele. Quem decepcionou nessa primeira rodada? Espanha e Portugal, né? Exatamente. Yamal e Cristiano Ronaldo? Hã? Yamal e Cristiano Ronaldo? Exatamente. O Cristiano Ronaldo, a gente espera muito dele, mas ele já tá com a idade mais avançada. O próprio defensor do time adversário, se eu não me engano, foi o Congo, né? Isso. O próprio defensor do Congo falou que eles não montaram nenhuma defesa especial pensando no Cristiano Ronaldo, justamente pela questão física dele, já não tá lá das melhores. Falar isso do Cristiano Ronaldo é uma coisa triste. O homem é muito doido pra falar Tem um que ter trem coragem. desse. E o Daqui a pouco Yamal... ele deslancha. Daqui a pouco você tá doido. Você tá Vamos doido. torcer, né? E o Yamal também não conseguiu performar muito bem, assim como a Espanha como um todo, né? A Espanha tá naquele estilo ainda de toque pra cá, toca pra lá, vou tocar na ponta. Graças ao Vozinha, né? Graças Que é ao o Vozinha. que eu ia trazer. Se a gente teve decepção, e a gente já falou dos estratosféricos, pra gente passar a régua no programa, nada melhor do que trazer o grande destaque da primeira rodada, que é o nosso querido Josimar, o Vozinha. Hein? Goleiro do Cabo Verde, que fechou o gol no jogo contra a Espanha. E o detalhe é que ele... olha como é que são as coisas, né? Até Brasil e Argentina a gente tem rivalidade lá em Cabo Verde. O Vozinha, que tem o nome de Josimar, era para ele ter o nome de um argentino. Aí quando foi no cartório para registrar, o cartório lá de Cabo Verde impediu que o pai dele colocasse o nome de um argentino. E aí, como o pai dele é apaixonado por futebol, ele quis homenagear o lateral da seleção brasileira de 1974, que foi a época daquela Copa, e também lateral do Botafogo, Josimar. Por isso que ele recebe o nome de Josimar. Pensa. Imagina. Lembrando que o Vozinha já teve na Cidade do Galo, né? Em jogo amistoso. Já jogou contra o Atlético, Cruzeiro e América. E ganhou do Cruzeiro. Ganhou do Cruzeiro, perdeu para América e Atlético nos amistosos de 2014. Isso, o Ronaldinho estava ainda na Cidade do Galo. Ronaldinho na Cidade do Galo. Ô, gente, vambora então, porque Vambora. daqui a pouco a gente tem que acompanhar o que vai acontecer em campo e tem um trechinho da novela também, né? Porque a Adriana tá presa, Exatamente. tem que ver o que vai acontecer, porque tem que sair da cadeia, papai. Não tá dando certo, não. Ô, Silão, vambora, porque daqui a pouco, ó, é Danone a vida. Um abraço, gente. Semana que vem a gente volta passando a régua nessa segunda fase, dessa segunda rodada da Copa. Fechou? Um abraço e tamo junto, moçada. Tchau, tchau.